Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos começando mais um programa Segue-me nesta quinta-feira, 18/10/2018. Que bom ter você aí do outro lado nos assistindo. Obrigado pela sua preferência, obrigado porque você está com a gente hoje nessa quinta-feira. Você que nos acompanha aí em Santa Rita do Araguaia, aqui em Santa Rita do Araguaia, em Alta Araguaia, nas chácaras, nas fazendas, obrigado a você que nos acompanha. Vamos rezar junto, vamos ouvir a palavra de Deus hoje, vamos conversar um pouco, já que nesse mês de outubro nós temos várias comemorações importantes na nossa igreja católica, na nossa paróquia e assim por diante. E nós iniciamos o mês de outubro já, né, do dia 1º de outubro, nós celebramos dia de Santa Terezinha. E nós tivemos também já, né, no mês de outubro, já o dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós comemoramos na última sexta-feira. E na nossa paróquia, na nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida, tivemos uma festa muito bonita, uma novena muito participativa. Você que participou, que bom! Comece já recebendo as graças de Nossa Senhora, com certeza, porque você participou da novena. Então, e nós tivemos também o Dia das Crianças, e nós vamos hoje já falar um pouco sobre o mês missionário. Esse mês de outubro também é dedicado às missões, e Santa Terezinha é padroeira dos missionários, e nós comemoramos, como eu disse, no dia 1º de outubro. E hoje nós vamos ter no segundo bloco uma entrevista, uma conversa com o Padre Humberto, e ele vai falar para nós sobre o que é ser missionário, um pouco sobre a vida de um missionário, o que é ser missionário, qual é o trabalho de um missionário na igreja e assim por diante. São várias coisas que nós vamos estar conversando com o Padre Humberto. E eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos partilhar a palavra de Deus hoje. Está no segundo livro no livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 10 ao 17. Já pega a sua Bíblia na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E nós vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, o que São Paulo escreveu para nós, o que São Paulo falou para nós já na carta a Timóteo. E no capítulo 10 diz assim: Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico, enviei-o para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa, não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Eu fui salvo das fauces do leão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, São Paulo escreve a Timóteo. E nós, como eu disse no início do programa, nós falamos que esse mês é dedicado às missões. E aqui São Paulo, no meu entendimento, e com certeza você leu também, deve ter entendido da sua forma, o que a palavra de Deus ela é viva e fala ao nosso coração. Então, fala das missões, né, daquilo que Deus preparou ao povo de Deus e já saiu anunciando o próprio Jesus já ressuscitado. E ele fala já que Demas abandonou por amor das coisas do século presente, foi para ser Tessalônica,
Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e assim ele foi narrando. Lucas estava com ele. E assim, São Paulo fala a Timóteo como estava a situação daquela hora, daquele momento, que muitos já estavam em missão. E hoje nós vamos falar com o Padre Humberto no segundo bloco sobre missionário. E o que me tocou, o que me chamou a atenção no versículo 17, ele diz assim: contudo o Senhor me assistiu e me deu forças para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. São Paulo já tinha certeza de que aquilo que o Senhor mostrou para ele, aquilo que o Senhor queria dele, ele tinha feito, ele estava fazendo, anunciando o Evangelho, anunciando a boa nova de Jesus Cristo ao povo de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje, já porque São Paulo foi um desses que anunciou e que falou de Deus para o povo de Deus. E assim, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que é ser missionário. Nós vamos conversar com o Padre Humberto no próximo bloco. Eu peço que você não saia daí, que você fique aí e nos acompanhe no próximo bloco para que possamos entender um pouco o que é ser missionário e qual é o seu papel também como missionário. Estamos de volta com o nosso programa Segue-me no segundo bloco. E nós temos a graça de ter o Padre Humberto aqui com a gente. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa Segue-me. Há tempo o senhor não vinha aqui nos visitar. Obrigado pela presença, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de, mais uma vez, estar aqui partilhando um pouco do conhecimento com você e também com toda a sua audiência. Obrigado. Padre, e nós, esse mês de outubro, né, nós temos, assim, várias comemorações importantes na nossa paróquia, na nossa igreja, né, no geral. Uhum. E hoje nós estamos aqui para ouvir do senhor sobre o que é missões, o que é ser um missionário, assim por diante. Uhum. Algumas perguntas a gente quer fazer para o senhor nos ajudar até quem está nos assistindo a entender o que é ser missionário. Então, o que é ser um missionário, padre? Bem, como você já disse, nós temos muitas celebrações nesse mês de outubro, e uma das grandes celebrações é o mês das missões. E a igreja decidiu escolher esse mês de outubro, porque no primeiro dia de outubro nós celebramos a padroeira das missões, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, no mês de agosto nós temos o mês da vocação, mês de setembro o mês da Bíblia, e o mês de outubro é o mês da vocação. E o que esse mês vem trazer a cada um de nós? Vem recordar que a igreja, ela tem a missão que ela recebeu de Jesus. Ou seja, a igreja ela precisa ser missionária. Jesus é o primeiro missionário, porque quando o Pai o envia para a terra, envia para ensinar à humanidade o caminho de Deus, então Jesus é o primeiro missionário. E ele, voltando para o Pai, o que ele faz? Ele delega a missão aos seus discípulos. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja, essencialmente, ela é missionária. A igreja que se fecha dentro de templo e não sai das portas para fora, ela está perdendo o sentido. Então, a igreja ela é chamada, é o que o Papa Francisco tem pedido ultimamente, é ser uma igreja em saída. Então, missionário não é só aquela pessoa que vive só em missão, não. Todos nós somos missionários também? Seria isso? Com certeza. Existe essa dupla dimensão dessa palavra missão. Existe a missão de maneira mais geral e a missão mais específica. Todos nós temos a missão, porque herdamos isso do sacramento do batismo. Então, todo batizado, ele precisa ser missionário, de pregar o evangelho onde quer que ele esteja, seja na família, na escola, no trabalho. Onde quer que ele frequente, ele é chamado a ser missionário. Mas também existe essas pessoas que largam a casa, largam a família, largam os pais e vão para outra cidade, vão para outro país, para assim levar também o nome de Jesus, para que as pessoas possam fazer a experiência desse nome, dessa missão que o Senhor deixou para toda a igreja.
Então, assim, o senhor falava e eu pensava que o padre, ele é um missionário, ele deixa tudo e sai para todo. O padre é um missionário dessa forma, né? Já eu, por exemplo, o pessoal que nos ajuda aqui, nós somos missionários, mas dentro da nossa paróquia. Isso. Seria duas dimensões de missionário. O senhor é uma forma de missionário e eu, exemplo, sou uma outra forma de missionário. E essa vocação, a missão, ela é comum a todos nós, porque ela brota do batismo. Então, todo batizado, seja de maneira específica, seja de uma maneira mais geral, mas todos nós somos chamados a levar o Evangelho. Por que santas missões populares? A gente vê muito isso escrito em algumas igrejas e assim, e eu olhando vi assim, por que isso? O que é? De onde surgiu isso? Bem, as santas missões, primeiro porque é santa, porque provém da própria missão de Jesus Cristo. Nós herdamos essa missão do próprio Senhor, dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Popular, porque nós vamos lidar realmente com as pessoas, com os populares. Então, saindo de casa em casa, com as pessoas, reunindo em comunidades, em grupos, refletindo a palavra de Deus. Então, esse é o significado, então, de ser santa, porque vem do próprio Deus, e popular, porque nós vamos nas casas com as pessoas, a população, para levar e refletir sobre esse Evangelho. Ótimo. E eu estava vendo na Santa Missa de domingo, né? Várias pessoas trouxeram a igreja pedindo essa coleta que é feita essa semana. O senhor pode explicar para a gente o que significa isso? O que é essa coleta? Para onde vai? Como é destinado essa coleta? Então, ou seja, no mês missionário, todo mês missionário, a igreja trabalha também essa campanha missionária, onde a gente faz uma coleta, geralmente no terceiro domingo do mês missionário. Então, nós temos desse ano, com esse tema, enviados para testemunhar o Evangelho da Paz. É o tema desse ano da campanha das missões. E esse dinheiro, ele é destinado justamente para as missões. Então, como é que a igreja procede, a igreja católica procede com essa ajuda que cada comunidade dá? Então, no próximo final de semana, ou seja, nos dias 20 e 21, nós somos chamados a levar a nossa ajuda, e depois que recolheu isso, o padre apresenta aquilo que foi recolhido na diocese, e o bispo, então, recolhe de toda a diocese e apresenta, então, para as obras pontifícias missionárias e da Santa Infância. Como é que é feita a distribuição desse montante? 80% desse dinheiro, ele é destinado para dioceses que estão fracas, que não tem muito dinheiro para sua manutenção. Então, esse dinheiro vai para ajudar essas dioceses que estão passando por dificuldade. E também para custear alguns projetos que acontecem na África. A gente sabe que a África é um país muito necessitado, então por isso que realmente alguma porcentagem desses 80% vai para os projetos da África. E os outros 20% é destinado então para esta congregação da missão, que realmente vai aqui, as obras missionárias que vão verdadeiramente administrar essa dimensão da missão aqui no nosso país. Bom, você que está nos assistindo, né, que às vezes não sabe para onde vai, onde é destinado, sim, o padre está explicando para a gente, que bom. E o que o senhor tem a dizer, né, para a gente já encerrando o nosso bloco, o que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que de repente não cumprem o seu papel de missionário? O que ele deve fazer para dizer assim, não, eu quero fazer cumprir o que o meu batismo me pede, né? Seria isso, né? Sim, ou seja, como já disse, essa missão ela brota do batismo. E a gente muitas vezes tem aquela impressão que eu tenho que fazer uma obra grandiosa, majestosa, tenho que fazer milagres, ou eu tenho que decorar muitos textos. Muitas pessoas, na sua simplicidade, tem muita gente que não tem nem estudo, mas por sentir-se tocar pelo Espírito Santo, por Deus, elas vão realmente levar a palavra de Deus. Seja através de um gesto, de um abraço, de ouvir uma pessoa, de falar a alguma pessoa que está desanimada, que está com depressão, falar uma palavra de ânimo para essas pessoas. Então, são meios que a gente pode estar utilizando para evangelizar. A primeira coisa que nós precisamos fazer em relação à missão é chegar no coração da pessoa.
Porque muitas vezes a gente chega lá com muita teoria, mas a gente não entra no coração da pessoa. A pessoa aprende, tem muito conhecimento, mas de fato não conheceu a pessoa de Jesus. Então, quanto mais simples a gente for, quanto mais o Evangelho conseguir chegar no coração da pessoa, com certeza isso é muito benéfico, é eficaz. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nessa noite, que não tenha medo, que o Espírito Santo está para guiar a igreja, está para guiar você que está aí nos ouvindo, e também eu digo que não precisa de fazer grandes obras, mas só um simples gesto de você sair da sua casa nesse desejo de falar de Jesus e deixar o Espírito Santo agir, que a graça de Deus acontece. Obrigado, Padre, pela participação do senhor, foi esclarecedora, né? Obrigado pela presença. Você volte mais vezes, né? Nós estamos aqui aguardando o senhor, nós vamos convidá-lo mais, né, Aline? Então, obrigado, senhor. Que Deus abençoe o senhor sempre e continue sendo esse missionário na nossa paróquia, na nossa comunidade. Eu que agradeço o convite e também a audiência de cada um de vocês e que fiquem na paz de Cristo cada um. Amém. Voltamos já. Estamos na última parte do nosso programa Segue-me e eu quero convidar você a participar da nossa programação, da nossa paróquia, está acompanhando a nossa programação. Nós temos Santa Missa na Matriz, nas capelas, e eu quero convidar você já hoje, nesse dia 18, às 19h30, nós temos Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, às 6h30 da manhã, nós temos Santa Missa na Matriz. E no sábado, às 18 horas, na Capela Senhor Bom Jesus. Às 19h30, na Capela Nossa Senhora Aparecida, nós temos também a Santa Missa. E no domingo, às 7 horas da manhã, a Santa Missa na Igreja Matriz, e às 19h30 na Matriz também nós temos a Santa Missa. E continuando a nossa programação, na terça-feira, toda terça-feira às 18h45 nós temos o Terço das Mulheres, e às 19h30 a Santa Missa, logo após a Santa Missa o Terço dos Homens. E toda quarta-feira nós temos o grupo de oração da Renovação Carismática às 19h30 na Matriz. E eu tenho um convite agora, né? Nós temos um convite especial em Alto Araguaia. Nós teremos o show com o Diego Fernandes. Olá, galera de Alto Araguaia, no Mato Grosso. Estou muito feliz porque dia 19 agora estaremos juntos, celebrando a cidade, o aniversário da cidade, e celebrando a nossa fé também. Dia 19 de outubro agora, estaremos juntos em Alto Araguaia. Quero convidar você da cidade, mas também das cidades vizinhas, para celebrarmos a nossa fé. Pedimos bênçãos para a nossa cidade, bênçãos e mais bênçãos para todas as famílias. A igreja é viva, a igreja é jovem. Um abraço do Diego Fernandes. Nesse show, a gente vai cantar músicas para se alegrar, para festejar, e músicas também de oração, para conectar o nosso coração com o Pai. Então são músicas de alegria e músicas de oração que você já conhece, e outras que você também vai conhecer, porque eu vou apresentar para você. Vem com a gente dia 19 de outubro em Alto Araguaia. A igreja é viva, a igreja é jovem. Um abraço do Diego Fernandes. Pode crer, espalha a notícia. Então você acabou de assistir ele próprio, né, o próprio Diego Fernandes, convidando a cada um de nós para o grande show amanhã às 19 horas. Aliás, às 19 horas, né? A gente inicia já com o Santo Terço, e logo após o Terço a Santa Missa, e depois nós temos o show lá na Praça da Bandeira em Alto Araguaia. Você é nosso convidado mais que especial. E não se esqueça, meu irmão, de acompanhar, né, de segunda a sexta, com o Padre Humberto, que nós acabamos de entrevistar aqui agora, o programa Diário Espiritual, às 11h45. De segunda a sexta, às 11h45, nós temos o programa Diário Espiritual. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, às 18h15, nós temos o programa Segue-me. E lembrando a você que é reprisado todo o sábado às 15 horas. Nós reprisamos o nosso programa e você também pode estar assistindo. Então, eu quero assim pedir que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e nós voltamos na próxima quinta-feira de novo com o programa Segue-me. Quero convidar você a nos ajudar, dar opinião, entrar na nossa página e dar opinião, ligar na paróquia, falar o que você está vendo, o que você
quer ouvir no programa e a gente está aqui pronto para queremos a sua ajuda. Amém? Uma boa noite.